A paz do Senhor, meus queridos, aqui quem vos fala é o pastor Henrique Nunes, pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Vicente Ferre. Meus queridos, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos concedeu a oportunidade mais uma vez estarmos juntos aqui no nosso devocional diário. Para desta oportunidade, estudarmos a lição de número 2 para 13 de outubro de 2024, que tem como tema as promessas de Deus para Israel. O textual da nossa lição se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nossa verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Nós temos o nosso devocional de hoje, quinta-feira, Mateus capítulo 1, versículo 23 e Isaías capítulo 7 e o versículo de número 4 ou versículo de número 14. O Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco é o tema. O texto de Mateus diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Meus queridos, como já vimos, o assunto principal da nossa lição é as promessas de Deus para Israel. E no devocional de hoje, nós estamos estudando as palavras do anjo ditas a José, quando este intentou deixar Maria, pelo fato da mesma ter concebido por obra e graça do Espírito Santo a gravidez do Salvador do mundo, ele ratificou a palavra dita anteriormente pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando o mesmo está profetizando com relação ao nascimento do Messias, a sua descendência, também já em cumprimento ao que havia sido dito em Gênesis capítulo 12, versículo 3, pelo próprio Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de acordo com a nossa lição, esta seria uma segunda profecia das Escrituras a respeito de Jesus, sendo que a primeira se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 15, e posteriormente seria confirmado pelo apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 8 e 16, e também no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, naquilo que nós chamamos do texto áureo da Bíblia Sagrada. Paulo, então, confirma essas palavras em Gálatas, dizendo que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. E essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Esta meditação de hoje só confirma tudo aquilo que a Bíblia já registrou com relação à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus, tanto a Israel e a partir de Israel para toda a humanidade, e também todas as promessas feitas por Deus à igreja, que serão estudadas na próxima lição. É importante destacar, queridos, que as promessas feitas por Deus a Israel, elas terão o seu cumprimento após o arrebatamento da igreja. Mateus, capítulo de número 24, versículos 29 a 35, registra ali a segunda etapa da segunda vinda de Cristo, onde ele virá com a igreja glorificada
ele virá em glória para estabelecer o reino milenial na terra. E segundo alguns estudiosos, ali se cumprirá o que está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 6. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, também em cumprimento ao que o próprio Jesus disse no livro de Marcos, no capítulo 14, quando ele diz: nunca mais beberei do fruto da vide convosco até aquele dia em que eu beberei novo no reino de meu Pai. Entende-se que nesse dia Jesus estabelecerá a grande mesa da ceia, onde ele servirá a todos e ali iniciará o reino milenial de Cristo na terra, onde todas as promessas feitas a Israel terão o seu cumprimento cabal. Entendemos que como igreja nós somos inseridos nessas promessas a partir da fé do nosso pai Abraão, e como filhos de Abraão pela fé, nós herdamos promessas maravilhosas que apontam para a eternidade com Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus prometeu isso no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Essas promessas são para a igreja, mas as promessas de Israel estão limitadas à terra que Deus havia de entregar nas suas mãos. E agora, Israel está vivendo, como estamos vendo, ataques e sofrendo muitas perseguições e muita gente preocupada com o futuro de Israel. Mas a Bíblia também diz: e não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Ou seja, Deus está dizendo que Israel nunca deixará de existir como nação até que ele cumpra todas as suas promessas feitas a Israel. Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito dele, e em Cristo, descendente de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê graça para continuarmos entendendo a sua palavra, frequentando a EBD e sermos alimentados pelo Espírito Santo através da boa, gloriosa e santa palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e sempre. Amém.